todos. Isso me pegou de surpresa, né? Porque eu poderia ter preparado, mas realmente soube agora. Tá? Mas estamos, na verdade, iniciando, né, uma atividade importante do departamento, que são os colóquios da pós-graduação. Né? E uma atividade, né, voltada para toda a comunidade TF, mas em especial para os alunos de pós-graduação. E é um prazer, né, fazer a abertura com o professor Sebastião Pádua, que é conhecido, né, meu e de vários do departamento de longas datas. O Sebastião é mineiro, isso? Mas fez graduação em São Carlos, né, e também mestrado em São Carlos. Depois fez doutorado na Universidade de State University of New York, na Stony Brook, com o professor Metcalf, que é uma pessoa muito importante na área de física atômica, que desenvolveu técnicas, né, bastante originais de esfriamento laser, tudo mais. E o Sebastião então fez doutorado nessa área e, voltando para o Brasil, estranhamente, mesmo tendo, né, participado de trabalhos seminais na área, ele mudou de área, foi fazer ótica quântica, né, com geração paramétrica de fótons, onde ele também, né, tem trabalhos fundamentais, né, fundamentais mesmo. Né, a primeira medida do comprimento de onda, né, de pares de fótons, né, foi feita em Minas Gerais, é um trabalho bastante reconhecido na comunidade. Então, é um prazer, né, Sebastião, ter você fazendo essa abertura e espero que todos vão apreciar, né, essa física bem interessante feita aí pelo grupo. Obrigado, Tabosa, obrigado, Steve, pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui em Recife. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1984, na Escola de Verão, que o Cílio organizou. E para mim é muito bom voltar aqui. Tenho voltado sempre que eu posso. Bom, o nosso grupo é um grupo que a gente estuda a luz, a gente tenta realizar experimentos que você tem que usar a física quântica para explicar. Então, nós temos um grupo de ótica quântica e depois de 2000, 2001, com os institutos de milênio, nós começamos a estudar também, fazer experimentos que tivessem alguma relação com a informação quântica. Então, alguma aplicação, algum teste de informação quântica. Bom, esse trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho que a gente começou a realizar em Belo Horizonte, e o objetivo é você fazer operações quânticas em sistema Q-Trix, que são sistemas de 3 níveis, e de uma forma, ele é automatizado. Eu vou mostrar para vocês, porque a gente usa modulador espacial de luz. Aqui embaixo. Aqui? Obrigado. Bom, então esse é o roteiro. A nossa motivação é a realização de medidas sequenciais com luz. Nós queremos também realizar operações quânticas gerais, ou seja, uma operação que você transforma um estado quântico em outro. Para isso a gente usa o modulador espacial de luz, né? Então o nosso sistema de 3 níveis são modos espaciais da luz, caminhos diferentes que os fótons viajam. Eu vou mostrar a montagem ótica para realizar essas operações quânticas. E duas operações quânticas que a gente demonstrou, que é a projeção e permutação cíclica. E conclusão. Bom, eu vou começar com o experimento de Stern-Gerlach. No experimento de Stern-Gerlach você tem um forno, onde você tem átomos de prata. O que é importante nesse experimento é que o feixe de átomos passa por um campo magnético não homogêneo, e os elétrons na camada de valência, né, camada de valência 1s do átomo de prata, ele interage com esse campo magnético
não homogêneo, e você observa então no experimento dois feixes, os feixes sendo desviados em duas direções. Bom, se você bloqueia um dos feixes, você está realizando uma operação de projeção, porque pode pensar que um átomo de prata individual está num estado de spin de superposição, spin para cima ou para baixo, e após a interação do campo magnético, ele vai para um dos caminhos, os átomos aqui são projetados no estado mais, e ficam spin para cima. Você bloqueando uns caminhos, deixando passar esse feixe, esses átomos, então, eles são preparados nesse estado mais. Então, você fez uma operação quântica, que você transformou um estado de superposição de spin mais e menos, num estado agora com spin para cima. Então, o átomo ele passa a ter esse estado de spin mais. Bom, essa força é proporcional ao componente Z, né, do spin, então você está realizando uma projeção do spin quando o átomo interage com o campo não homogêneo e sofre essa força. Bom, então a projeção ela aparece aqui nesse postulado 5, né, da mecânica quântica, que diz que após uma medida de uma grandeza física que você representa com um operador matemático A, e produz um resultado AN, o sistema quântico ele vai para um novo estado, que ele é uma projeção normalizada do estado original e se transforma num novo estado que corresponde ao alto vetor relacionado com o alto valor resultante dessa medida. Então, se você tinha um estado inicial psi, você passa a ter um estado psi', que resulta da projeção nesse alto vetor relacionado com o resultado. Então, por exemplo, no caso do spin, você tem aqui essa projeção, você projeta o estado inicial psi, você obtém então um estado resultante mais, spin para cima, ou se você fizer bloquear aquele feixe de cima, você vai ter a projeção no estado menos. E veja que aqui você tem um produto interno, de tal maneira que se você tiver o estado inicial ortogonal ao estado que você quer projetar, você pode ter, a projeção pode dar zero, né? E se você tiver o estado inicial igual ao estado que você quer projetar, você obtém no sistema ideal o estado inicial. Bom, nesse esquema simplificado do experimento Stern-Gerlach, aqui você tem o forno, você tem aqui o campo magnético na direção Z, suponha que aqui você tem contadores, você vai contar os átomos, então se eu tiver, por exemplo, 100 átomos, você, após passar com o campo magnético na direção Z, você vai contar aqui uma probabilidade de meio, né? D igual a meio de você obter os átomos ou no caminho de cima ou no caminho de baixo. Bom, você pode realizar operações sequenciais, né? Então essa é uma motivação que a gente tem no nosso experimento, você realizar operações sequenciais, só que a gente quer realizar com fóton. Com fóton isso é um problema porque você, para verificar que ele foi projetado em determinado estado de polarização, de caminho, você detecta o fóton. Então, o que a gente, operação sequencial seria representada aqui no Stern-Gerlach. Você pode ter o campo magnético na direção Z, e supõe que você seleciona os átomos que foram no caminho com spin para cima, você coloca novamente o campo magnético na direção Z, e agora você tem 100%, né, de probabilidade de você detectar um dos caminhos, como eu mostrei no slide anterior, a projeção quando o estado inicial é igual ao estado que você quer projetar. Bom, você pode colocar o campo também na direção X, né? Nesse caso, como você quer projetar em mais X, né, em menos X, então o estado inicial agora ele é escrito com superposição desses dois, e você tem a probabilidade de meio dele em um dos dois caminhos. Então você projeta na direção Z e depois projeta na direção X. Então tem uma medida sequencial.
E você pode fazer nas 3 direções, né? Z, X e Z e assim por diante. Então, esse é um exemplo, usando Stern Garlic, onde você faz operações quânticas sequenciais, projeções. Bom, agora você pode ter uma grandeza física onde você tem, você não tem um espaço de Hilbert de 2 níveis, né? Ou você pode ter, para representar, você usa a base, ela tem 3 vetores, e aí você teria então agora aqui uma outra grandeza física, que você tem, vetor de base são 3 autovetores. Então esse é o estado inicial, você mede essa grandeza, você pode ter 3 resultados, A1, A2, A3, e dependendo do que você, após a medida, ele pode sair no estado A1, A2 ou A3, após a projeção. Então, esse seria a motivação do que eu vou mostrar no seminário, que é você fazer projeções sequenciais em sistemas de 3 níveis, né? E usando os caminhos transversais dos fótons. Então você tem um estado inicial, você faz, pode ser uma projeção, uma operação quântica, outra operação quântica, você obtém o resultado A1, e o estado é transformado de Psi0 em Psi1. Agora eu necessito que esse estado esteja disponível para continuar o experimento. Então eu vou fazer outra operação quântica, tem outro resultado, tem que estar disponível, faço outra operação quântica, assim por diante. Então é importante isso daqui, o estado precisa ser disponível, estar disponível após a medida. E a gente vai usar, para fazer isso, um modulador espacial. Ele vai fazer o controle dessas operações. No nosso caso é um modulador espacial de fase. Eu vou falar um pouco como que funciona esse equipamento. Desculpa, eu posso fazer uma pergunta já Pode. que está nesse slide? Você, nesse esquema, você tem algum tipo de feedback no sentido de que a medida 2 é decidida de alguma forma pelo resultado 1 ou não? Ou os observáveis medidos estão fixos desde o começo do experimento? Não tenho nenhum feedback. Eu tenho que ter alguma forma de anotar esse resultado, né? E ter o estado disponível para fazer a prova. Você pode fazer alguma coisa com matriz de transferência aí? Matriz de transferência? Não, essa sequência, tem alguma hora que você pode... ela tá tão... Posso fazer, né? Posso fazer. Representar uma operação, depois a próxima. Bom, então aqui, no jargão aí da informação quântica, você tem aqui a unidade da informação quântica, é o qubit, né? Você tem um sistema pode ser qualquer sistema físico que você tiver um estado representando por 2 níveis, né? Pode ser o spin, por exemplo, ou pode ser a polarização da luz, graus de liberdade de luz, pode ser a polarização, e você codifica aqui com 1 e 0 os estados. Você pode generalizar, pode ter mais níveis. Por exemplo, você pode usar os níveis magnéticos do estado fundamental no átomo de Hilbert, né? O Tabosa trabalha com césio, e você pode acoplar com o estado excitado, com laser, de tal maneira que você acopla esses níveis magnéticos. Se são 8 níveis, você teria agora, ao invés de 2 níveis, 8. Aí eles chamavam de qubit, né? B igual a 8, B níveis. Quando são 3, no jargão aí usado que o trit. Então, por exemplo, esse sistema de 3 níveis. No nosso caso, nós vamos usar 3 feixes de luz, 3 modos espaciais de luz, né? Pode ser um fóton, então o fóton pode estar aqui ou aqui ou aqui, né? Então, está de superposição de caminhos. Então, que o trit é um sistema de 3 níveis, você escreve assim. Eu vou representar esse estado com um vetor coluna, onde estão os coeficientes, desse estado, que a gente diz o estado puro, né? Então,
desse vetor coluna. Bom, então como que seria uma projeção? Já que eu falei da projeção para spin, como seria a projeção para esse sistema de 3 níveis? Eu tinha escrito aquela projeção como o cat mais e o bra mais, né? Agora eu vou colocar o cat v, onde v agora é esse vetor coluna 1, 0, 1. Então eu quero que o estado final ele seja esse, que eu vou projetar nesse estado. Então vamos supor que eu tenho o estado inicial 1, então agora só o coeficiente A1 é 1, né? Os outros dois são 0, esse é o estado inicial. Agora se eu colocar a matriz, o vetor coluna aqui é a matriz minha, né? Eu tenho essa matriz representando a projeção. Quando eu projeto no estado inicial, eu vou ter esse estado final. Então eu tinha, digamos, se são modos espaciais, eu tinha um modo aqui da luz, e agora eu passo a ter 2. Então, por exemplo, suponha que eu passasse um feixe de luz por 3 fendas. Inicialmente, o fóton ia passar só por uma das fendas, né? Eu tenho só um modo no estado inicial. Após a projeção, eu teria que ter 2 fendas, né? Então, digamos, a imagem dessa fenda teria que estar, na imagem eu ia ver 2 fendas iluminadas. Isso é meio complicado fazer no laboratório, porque na projeção ela independe do estado inicial. Então, muitas vezes a gente pensava em alguns esquemas, alguns interferômetros, mas eles dependiam do estado inicial, né? Eu tenho que obter isso daqui independente do estado inicial. É claro que se for ortogonal, tem que dar 0, né, pela projeção. Então, resumindo aqui, o que eu espero de uma operação no sistema quântico? Eu tenho esse estado inicial psi, eu quero obter esse estado final psi limit. Agora eu vou realizar essa operação, vou aplicar um operador e transformar esse estado em psi limit. Então, se é um sistema de 3 níveis, eu vou ter esse vetor inicial A1, A2, A3. Essa matriz 3x3, esses coeficientes, representam a operação que eu vou realizar, né, a transformação do estado. E obtenho agora um outro vetor de estado, que tem 3 linhas aqui, né, no vetor coluna, continua sendo um tiltrite. E eu vejo o seguinte: primeiro que as componentes do estado inicial, elas são distribuídas no estado final. Eu vejo aqui A1, A2, A3, A1, A2, A3. A fase, essa transformação tem que manter a coerência. Então, esse sistema tem que ter um controle de fase, se eu tiver algum tipo de interferômetro em qualquer sistema físico. E depois, eu vou superpor as componentes do estado inicial, né, nas componentes do estado final, gerando agora esse novo estado de Kiltrit. Agora, jogando com esses parâmetros, eu posso ter transformações diferentes, fazer projeções, ou mostrar permutação, ou algum outro tipo. Bom, então, esses trabalhos aqui são 2 trabalhos que a gente fez. Um é um teórico, de 2017, que a gente propõe esse esquema e faz os cálculos. Foi feito pelo Roberto Baldijão, que está na Unicamp, o Gilberto Borges, que teve meu doutorado, o Breno, que é professor na Federal do ABC, o Miguel é chileno, Miguel Solis, e o Leonardo Neves é professor em Belo Horizonte. Ele é inspirado nesse outro trabalho, que é um trabalho conjunto entre um grupo argentino e um grupo chileno, e o Leonardo Neves, que é do Departamento de Física, onde eles usaram um esquema semelhante para a preparação de estados, que a gente resolveu usar para fazer operações quânticas. E esse outro trabalho é um trabalho experimental, onde a gente demonstrou que a ideia em princípio funciona. Bom, esse trabalho, aqui está o Adam Cabello, que ele trabalha com fundamentos, então foi a motivação para esse trabalho. Ele gostaria de fazer testes de não contextualidade, que é uma propriedade física quântica, e ele necessitava de operações sequenciais, então ele fez uma visita,
fez essa pergunta, vocês conseguem fazer medidas sequenciais com fótons, né? A gente disse sim, depois a gente levou bastante tempo para bolar alguma coisa. E então é novamente o trabalho do Gilberto, Roberto, João Condé, Jader Cabral, que é da Federal de Berlândia, Breno Max, Marcelo Terra Cunha, Rodando Cabelo. Bom, então vamos mostrar aqui, primeiro como que eu posso criar, usando modos espaciais da luz, um estado inicial de 3 caminhos. Eu posso usar, suponho que eu tenho uma fonte de um fóton, eu passo por um material birrefringente, uma calcita, por exemplo, e esse material birrefringente, o que acontece é que se você tiver uma polarização perpendicular ao plano formado pelo eixo óptico e pela direção de incidência, essa polarização ela continua na mesma direção, mas se ela estiver nesse plano, ela é deslocada. Então, esse é chamado de deslocador de feixes. No caso que você tenha uma polarização, suponha a polarização inicial é horizontal, você roda a polarização para 45 graus, ela passa por esse material e aparecem aqui, então, na saída, 2 feixes. Agora, se você fizer a mesma coisa no segundo feixe, colocar uma placa de onda de 45 graus, rodar para essa polarização a 45 graus, né? Coloca 22,5, roda 45 graus, novamente um dos feixes gera 2 outros, e agora você pode equilibrar as diferenças de caminhos, né? E rodar essa polarização vertical, as duas verticais para a horizontal. Você tem 3 feixes com a mesma polarização e você vai chamar de 0, 1 e 2. Então, se for uma fonte de um fóton, você vai ter um estado de superposição aqui, onde os fótons podem estar em um desses 3 caminhos. A gente escreve assim. Esse AJ é porque, rodando essas placas, em princípio você pode controlar esses coeficientes. E no caso do laser, né, se fosse um laser atenuado, você teria um perfil gaussiano e descreveria então um desses estados aqui, 0, 1 e 2. Então você teria, fazendo a distribuição espacial desse perfil, você veria esses 3 gaussianos. Numa direção, na direção X aqui você tem as 3 gaussianas, na direção Y elas estão todas em torno de 0. Sebastião, Oi. só para adiantar, esse esquema, palavra perigosa hoje em dia, essa metodologia de gerar os feixes, ela foi a que você usou? Eu digo, usando os 2 polarizadores com placas de onda, desse jeito que está diagramado aí? Foi. O nosso objetivo é a gente usar a conversão paramétrica, né? Mas inicialmente a gente fez com laser porque atenuado facilitava bastante a vida pela coerência. Mas a gente já tem alguns resultados usando a conversão paramétrica, onde a gente tem os fótons gêmeos. Então a gente garante que é um fóton detectando um outro fóton de coincidência. Bom, com laser, como é que você garante que essa fonte de um fóton? Bom, a gente garante só na média, né? A gente faz os cálculos e usa detectores que contam os fótons, né? Então a gente tem um número de fótons por segundo. Mas é só na média, né? Você tem a probabilidade de haver 2 fótons, mas é pequeno. Bom, o modulador espacial, ele está aqui. Então, esse é o modulador da Hamamatsu. Ele funciona assim, você tem um cristal líquido, primeiro você tem aqui esse substrato silício, depois você tem aqui os eletrodos de alumínio e você tem o cristal líquido, eles são moléculas, e eles estão inicialmente alinhados, tem uma outra placa de alinhamento,
E agora você tem aqui um eletrodo que você pode aplicar em cada pixel voltagens diferentes. Quando você aplica essa voltagem, eles deslocam, como está aqui embaixo, né? Eles deslocam nesse plano perpendicular ao plano de substrato. A forma que ele funciona, eles transformam o material birrefringente. Então, a polarização que é perpendicular a esse plano que ele é girado, ela não é modulada, ela é apenas refletida. Mas, se a luz tiver uma polarização nesse plano, dependendo do ângulo que essa molécula faz, tem um deslocamento de fase no feixe refletido. Então aqui está esse desenho, você tem uma frente de onda na mesma fase, veja que a parte de cima continua com a mesma fase e a parte de baixo ela é deslocada. Bom, só que isso você pode fazer com cada um dos pixels. Então você pode fazer grades de fase, como eu vou mostrar. Então esse é um modulador que ele muda a fase da frente de onda em pontos diferentes do feixe refletido. Então, por exemplo, o que ele pode fazer? Suponha que eu passo, um fóton passa por fendas múltiplas, você tem uma lente, projeta na tela do SLM, e agora você pode colocar voltagens diferentes na tela do SLM. Cada um desses pontos que o fóton passar por uma desses, ele está num estado de superposição de caminhos, né? Em cada um desses pontos ele vai adquirir fases diferentes. Então essa é a operação que eu vou fazer, a operação diagonal, né? Eu vou adicionar fases, no caso do filtrite, naquele caso que eu mostrei, de 3 níveis, você só teria os termos da diagonal. Então eu vou mostrar um esquema que a gente consegue fazer operações não diagonais. Então, para isso, a gente usa grades periódicas de fase. Então, aqui de novo está o desenho o esquema do modulador espacial, substrato, e aqui estão os cristais. E agora, olhando por cima, você tem os pixels, e essas escalas de cinza diferentes são voltagens diferentes que você aplica. Em cada ponto desse, o fóton refletido, ele vai adquirir fases diferentes. Então aqui você pode... Calor? Ah, estão reclamando ali? Imagina essa baixaria. Não. Se tenta economizar muita antecipação. Comigo não tem problema, eu estou até de boa com Então, o que acontece com o campo refletido por um modulador de fase, onde você tem uma grade, uma rede aqui de fase? Bom, o campo refletido ele vai ter essa forma aqui. Então aqui essa é uma função, ele vai ser a transformada de Fourier do campo elétrico da luz incidente, multiplicado pela exponencial complexa da fase, que você vai colocar fases diferentes aqui nesse plano XY. Então esse é o campo tratado no plano distante. Então agora o que eu vou fazer, eu vou mudar essa função aqui, eu vou ter redes de fase diferentes. Por exemplo, eu posso ter a rede binária, a grade binária. Então a grade binária é assim, a fase ela é 0 ou um certo valor, 0 ou um certo valor. Aqui, pra gente, o modulador espacial é controlado pelo computador. Então o que você faz é enviar para o modulador espacial escalas de cinza diferentes. Cada escala de cinza diferente corresponde a uma voltagem diferente e vai dar uma fase diferente de feixe refletido.
Então aqui você tem uma grade binária. Aqui são as ordens de fração. Então o feixe refletido por essa grade, você vê 3 ordens. Podem ter ordens menores aqui. E quando você mede a intensidade dessas ordens, você obtém é que a ordem 0, dependendo da altura da sua grade, a ordem 0 ela muda dessa forma, né? Ela chega a 0 aqui em π, depois ela sobe, e a ordem menos 1 em 1, ela tem esse outro comportamento. Veja que tem pontos aqui que você pode obter as 3 ordens da mesma intensidade, ou você pode ter só uma ordem 0 e as outras 0 e assim por diante. Né? Só para esclarecer, esses 3 spotzinhos não tem nada a ver com o Q-Trip, então. Tem. Esse daqui tem. Isso vai ser o Q-Trip. Vai ser o Q-Trip. Então ele vai ser o Q-Trip. Então, vamos mostrar aqui o que acontece quando eu vou mudando a altura da grade. Então, por exemplo, se eu começar com uma grade binária que a altura é 0, né, mesma fase, 0, você só vê a ordem 0. Depois eu coloco um pouco de fase e você começa a aumentar a ordem 1 menos 1. Depois você começa a diminuir a ordem 0 e você chega numa situação que você pode ter só a ordem menos 1 e 1. Então vocês podem pensar que eu posso começar aqui com um dos estados. Aqui eu tenho um estado de superposição, né? E aqui eu tenho só um sistema de 2 níveis. Então, só para ter uma ideia do que eu vou fazer depois. Na grade linear. A grade linear ela é assim, né? Ela sobe, ela cai, sobe aqui linearmente. Então essa é a grade de fração linear. Na prática, como a gente tem pixels, a gente vê essa estrutura pixelada aqui. Então veja como é que a gente monta a grade linear, né? Você vai variando a fase de 0 até chegar ao máximo aqui, depois cai de novo e assim por diante. E esse máximo, eu posso ajustar. Então o que eu vejo é quando eu vario esse máximo, eu vejo a ordem 0 começando no máximo e caindo, e as outras ordens subindo, né? E tem uma diferença agora entre a 1 e a menos 1. Bom, outra propriedade que a gente vai usar é essa daqui. Grades com períodos pequenos, os feixes saem mais separados. Grade com período maior, né? Os feixes começam a se aproximar. Oi. As outras ordens. As outras ordens, por exemplo, depende da grade. A grade binária, por exemplo, as ordens pares são nulas. Então, aí tem os coeficientes de Fourier, São tais que que a gente... Então, esse método que eu vou mostrar, a gente não tinha um método geral. Foi mais tentar obter alguma coisa e descobrir a grade que faria o que a gente precisava. Mas as outras ordens, elas estão sempre lá, bem pequenas, mas estão lá. Então agora eu vou mostrar o experimento. Aqui está a preparação do estado que eu já mostrei, né? Eu vou criar 3 feixes na direção X. Depois aqui eu tenho o modulador espacial, os 3 feixes chegam no modulador espacial na direção X. E cada uma das direções eu coloco 3 grades diferentes. Podem ser binária, essa linear, períodos diferentes. De tal maneira que notem que elas estão na direção Y, né? Então eu vou criar 3 feixes agora na direção Y. Então eu poderia dizer que eu expandi o meu espaço de Hilbert, né? Eu comecei precisava só era um sistema de 3 níveis. Agora eu tenho também 3 na direção Y. E esses feixes refletidos, eles passam aqui nesse divisor de feixe. Por enquanto eu não tenho problema de pesos aqui.
E eu vou fazer agora o oposto. Então, aqui eu usei as calcitas para criar os três feixes. Agora eu vou usar as calcitas para juntar os três feixes na direção X. Então eu vou juntar esses feixes na direção X, de tal maneira que no final eu vou ter três feixes na direção Y. Então eu começo com 3 na horizontal, cada um dá origem a 3 na vertical, depois eu junto e passo a ter 3 na vertical. Então, o meu estado foi transformado agora na direção vertical. Mas com isso a gente consegue um grau de generalidade das operações quânticas. Mostrando um pouco aqui das equações, esse é o meu estado inicial. Na direção Y, veja que eu só tenho um modo, né? Y igual a 0. Mas na direção X eu tenho 3. 1, 2, 3 aqui. Estou somando de 0 a 2. Eu posso ter a intensidade de um maior que a outra, então eu tenho esse coeficiente ANI aqui. A polarização não importa por enquanto, não está a polarização horizontal. Ele tem um perfil gaussiano que está descrito aqui, nesse citado na base aqui, 0, 1, 2. Depois que eu preparei o estado, ele chega no modulador e aparecem 9 modos na direção vertical também. Então agora aqui estão o estado após ser refletido pelo modulador espacial, e aquele estado na direção Y, que era o 0, agora ele vai aparecer uma superposição de 3 outros, né? De menos 1 a 1, que são as ordens de difração. E esse Cn aqui é o coeficiente Fourier. Então, quando eu calculo cada grade, o modo ao quadrado desse coeficiente Fourier, ele vai dar a intensidade dos modos difratados por cada uma das grades. Tá? Então, ele aparece aqui no estado transformado agora, onde o espaço de Hilbert aumentou, né? Passou de 3 para 9. E aí eu posso calcular através dessa transformada de Fourier, esse GY aqui vai ser a minha grade de fase a que eu colocar, eu calculo o CN. Bom, finalmente, quando eu superponho os estados na direção Y, eu volto a ter agora um estado de 3 níveis, só que eu mudei os coeficientes, né? Eu passo a ter agora só uma somatória na direção Y, a direção X, eles foram se juntando aqui e ficou só um módulo na direção X. Quando eu olho esse que está no parênteses aqui em termos matriciais, esses são os coeficientes de Fourier, onde eu tenho aqui a ordem menos 1, 0 e 1, para a direção 0 em X, ordem menos 1, 0 e 1 para a direção em X1, ordem menos 1, 0 e 1 para a direção 2 inicial. Esses coeficientes de Fourier eu calculo dependendo da grade de fração que eu usei. Esses A0 a 1 eram os coeficientes do estado inicial. E eu obtenho aquele estado de 3 níveis que eu tinha mostrado no início, né? Onde aqueles aqueles Os que eu mostrei do operador, agora eles vão ser esses coeficientes da expansão de Fourier das grades que eu coloquei. Bom, aqui agora mostrando já os resultados, quando eu uso uma câmera de CCD, eu obtenho uma imagem desse tipo, aí eu posso integrar numa direção, eu vou ter esses picos, né? É o que eu vou mostrar. A gente tem uma CCD que conta fótons também, então a gente pode fazer experimento contando fótons. Aqui é como é feita a calibração. A calibração, ela usa... Primeiro eu tenho que calibrar o SLM. Então, o que você faz é esse phase atenuado, ele
passa por uma calcita, agora você tem as duas polarizações, H e V. A polarização vertical, ela não sofre variação de fase. O feixe com polarização horizontal, sim. Aí ele é refletido, então, desculpa, esse é o vertical, esse é o horizontal. Ele é refletido, ele se superpõe numa calcita, e agora você usa um polarizador, só deixa passar a projeção horizontal. Aqui uma placa de onda roda as duas. Né? E aí você mede dor de potência. Agora, nesse feixe que você pode mudar a fase, você começa a variar os graus de cinza ou as voltagens, e aí você vê qual que é a intensidade que você detecta aqui. Então, você, pelo padrão de interferência, a gente consegue relacionar o grau de cinza, que vai de 0 a 250, com a fase. Primeiro a intensidade, a gente usa essa função. O fabricante disse que era linear, mas não é exatamente linear, então a gente teve que usar essa fase aqui, com grau de cinza de polinômio, e aqui a fase em função da escala de cinza dá essa função. Bom, então agora, colocando digamos, uma escala de 550, eu já sei qual que é a fase que eu vou obter, né? Próximo de 6 radianos. E agora a calibração das grades é simplesmente passando a polarização horizontal, varia as escalas de cinza que estão relacionadas com a fase, e agora a gente obtém aqui então a imagem, né, e eu vou olhar a intensidade dessa câmera. Então, por exemplo, a grade binária. A grade binária eu tinha falado que ela é desse tipo, né? 0 φ, e onde essa altura φ eu posso variar pela escala de cinza. Esse é o coeficiente Fourier da expansão, dessa função, e o m é a ordem. Então, m igual a 0 é a ordem 0. Então, esse é o coeficiente de Fourier, o módulo ao quadrado vai dar a intensidade. Para a grade binária, as ordens pares são nulas. Teoricamente é previsto isso. A ordem ímpar, veja que tem um menos aqui que vai ser útil daqui a pouco. Se eu tiver m igual a 1, eu tenho um menos 1 aqui, né, que significa i elevado a π. Né? Então a diferença entre 1 e menos 1 aqui. Então essa é a expressão. Aqui então é o previsto na teoria e o que a gente mediu. A diferença tem a ver com a pixelização. Quando a gente fez a teoria, considerando que aqui é uma teoria, uma grade ideal, né? Com período quase muito pequeno. Né? Mas conforme você vai aumentando a pixelização, faz esse efeito aqui, que ela não volta, né? Aqui ela volta para o mesmo ponto, aqui ela não volta. Mas tem um comportamento parecido. Aqui a ordem é 0, a ordem 1 e menos 1. Tem esse outro problema aqui, não chega a 0, né? Então isso tem a ver com a pixelização. A grade linear, tem dois tipos de grade, né? A linear tem essa daqui, a descendente, a ascendente. Essa daqui para descendente é o resultado experimental para a ordem 1, aqui a ordem menos 1 e aqui a ordem 0. Bom, agora então nós começamos a usar isso para verificar se a gente conseguia fazer operações quânticas, né, de projeção, por exemplo. Então suponha que eu quero projetar no que a gente chama base computacional. Eu quero projetar nesse estado 1 aqui. Então, se eu escrever o cat e o gra do projetor, vai dar essa matriz. E no estado final ele tem que estar só nesse modo. Né? Então, nós pegamos aqui um estados iniciais diferentes. Desculpa, é o contrário. Né?
o estado inicial é esse, 0, 1, 0, e agora o estado projetado diferente. Então, o que eu vejo é que quando o estado projetado coincide com o estado inicial, eu vejo um feixe gaussiano, né? E para os estados ortogonais, 1, 0, 0 e 0, 1, que é ortogonal ao estado inicial, eu obtenho só ruído. Então, como que foi feito isso? Bom, é feito usando aquela montagem. Agora, qual o tipo de grade que a gente usou? Nós usamos essa grade. Essa grade é linear, com período curto. Tá? E a ideia aqui é que eu quero que descartar qualquer sinal vindo dos modos 0 e 2. Eu quero projetar nesse estado aqui, 0, 1, 0. Então, aqueles estados, modos espaciais em x, 0, 1, 2, então eu começo com esse estado inicial, eu quero descartar a ordem 1 e a ordem menos 1. Tem que aparecer só a ordem 0. Né? Então, eu faço o seguinte, o feixe que está vindo na direção x, 0 e 2, os fótons nessa direção, eu coloco uma grade que tem um período muito curto. E aí ela vai difratar em ordens que estão muito separadas. Aí nós usamos um bloqueio espacial, de tal maneira que, como ele é difratado uma separação grande, então esses feixes são bloqueados. Então eu não vejo na ordem 1 e menos 1. E na ordem, nessa direção, eu não uso nada, né? Então, todo o modo na direção 1, ele vai estar na ordem 0 de difração. Então, esse é um caso bem simples. Com isso, esse módulo na direção 1, ele vai sair na ordem 0 na direção vertical. Sebastião, até esse momento não tem nada de quântico aí. Até aqui, Não, isso que eu... o tratamento é com o fóton, né? Mas se eu fizer com laser clássico, vai dar o mesmo resultado. Mas esse regime, você não está usando os fótons da conversão paramétrica. Ainda não. É isso que eu vou mostrar, nós não usamos. Porque a gente só queria mostrar que, em princípio, digamos, a máquina funciona. Com fótons vai acontecer a mesma coisa. O único problema é que a gente tem que tomar alguns cuidados. Bom, e é em relação à coerência, porque a gente vai precisar da interferência aí. E quando eu tenho fótons, o componente de coerência é pequeno, então a gente vai ter mais dificuldade. Deixa eu ver, Sebastião, aí você mostrou já para nós onde a coerência se mostra fundamental? Lá naquele... vou pegar a montagem aqui. Ela vai ser fundamental aqui, ó, porque o fóton, ele quando percorre esses caminhos, como o componente de coerência é pequeno, você tem que equilibrar bem os caminhos, comprimentos de caminhos, porque eles têm que sair numa superposição coerente. Lembra que era uma das exigências que eu tinha, né? Então, quando eu tenho um laser atenuado, ele continua com uma coerência grande. Então, é fácil fazer experimento. Mas, quando eu vou fazer com os fótons da conversão paramétrica, aí é muito mais difícil. Uma curva, alguma coisa dessa para... Ou mudar. Essa é a primeira ideia que a gente tem, né? Poderia, talvez tenha algum esquema um pouco mais fácil. No próprio modo da
Por exemplo, a gente já melhorou uma parte. A parte agora de preparação de estado a gente faz com o próprio SLM. Então, o SLM, você incide no foto, ele cria 3 feixes na direção X. Pronto. Então já não tem mais esses problemas aqui. Então a gente está melhorando já o Ô, tio, já que você está aqui, os cristais de calcita para recompor, significa que os comprimentos dos cristais são meio críticos, né? Porque vai determinar são o ângulo, né? Isso, o alinhamento é bem chato e a separação aqui tem que ser. A gente usa próximo de 2 milímetros, né, entre os feixes, então a separação maior que a largura. Mas é crítico, então, o comprimento do cristal, alinhamento. Sim. Né? Esse negócio que você está explicando aqui, agora, que tem a preparação de qualquer situação com emaranhamento de mais de um foto, até agora nada, né? Nada. Aqui ainda estamos com. Porque às vezes é só aí que você vê o quanto que faz diferença do casco. Quando você prepara parelhas correlacionadas, quanticamente. E aí não está fazendo isso, está selecionando ortogonalidades. Sim. Aqui o objetivo era ver no futuro se a gente consegue fazer operações quânticas sequenciais. Então, a ideia é você montar um esquema desse, aqui você gera um estado em Y. Agora você monta outro esquema e faz outra operação quântica. Né? Parecido com o Stern-Gerlach. E sem precisar detectar. Você pode dizer, de certa forma, que é uma simulação, né? Você está, de certa maneira, por enquanto, simulando uma manipulação arbitrária de um filtrite. Sim. Estamos simulando. Eu dizia que eu estava fazendo simulação. O Reinaldo Viana disse que eu estou fazendo computação analógica. Não sei qual que é. É possível. Agora aqui já é um caso mais interessante, agora eu quero projetar no estado de superposição. Então, o que acontece? Se você escrever esse projetor, eu quero projetar, vamos dizer, num sistema de 2 níveis, né? Então, tenho 2 modos no final. Então, se eu começo com um estado inicial de 3 níveis, eu projeto quando eu aplico essa matriz, que representa esse projetor, o que eu vejo é que a soma dos coeficientes aqui, A mais C num modo e A mais C no outro modo, só fazendo esse cálculo aqui. Então, como que a gente fez na prática para ter isso daqui? A gente escolheu essa rede, uma rede triangular, um pouco parecida com a linear, né? E de altura 2π. Ela tem essa propriedade que os coeficientes do modo da ordem 1 é igual ao coeficiente da ordem -1. E a 0, ela é 0. Então, com isso, a gente elimina esse modo aqui, dá origem a esse 0 aqui no estado de 3 níveis após a projeção. Né? Então, a gente usa 2 redes triangulares para modos em x 0 e 2, e só vão ter a ordem 1 e -1, não vai ter a ordem 0. E quando eu superpor, eles vão se somar, né, o A mais C e o A mais C que aparecem aqui. E para a ordem 1, eu uso novamente uma grade com período curto, de tal maneira que eu jogo qualquer feixe que tiver, qualquer excitação desse modo, ela é difratada longe, né, e é bloqueado com uma abertura. Então, por exemplo, se eu vou projetar então o 0, 1 para esses estados iniciais aqui, ó. Eu começo tendo estado inicial 0, né? Eu vejo realmente aparecer 2 gaussianas, porque eu projetei o estado de superposição de 2 níveis, né? E aqui o estado inicial, quando são 2, também, né? Porque a projeção, como eu tinha falado, o estado final tem que ser o estado que eu quero projetar.
E eu posso colocar um -1 aqui, certo? Também eu devo ver a mesma coisa. A gente só muda o esquema, usa agora uma outra, escolhe uma outra grade para fazer o que eu preciso. É a grade binária de altura π, período t. E aí aparece, lembra que eu tinha chamado a atenção que quando n é igual a 1 ou -1, troca o sinal. Então isso vai resolver a questão da diferença de fase entre esses coeficientes. Novamente, para os resultados iniciais, eu vejo as ruas gaussianas. Agora, para detectar essa... antes disso, no caso de eu quero ter, partir do estado inicial, tem um modo, e ter um sistema de 3 níveis após a projeção. Esse não ficou muito bom, né? Tem uma pequena diferença aqui entre as intensidades. E a gente usou essa grade binária de altura 2 arctangente π sobre 2, de tal maneira que cada um dos níveis são transformados em 3, com uma diferença que no deles tem que ter uma fase π. Então a gente escolhe para o caminho zero uma grade um pouco diferente. A gente adiciona uma fase π constante, de tal maneira que aparece esse -1 aqui. Bom, agora a gente tem que testar se realmente após a projeção esse estado ele é coerente. Então realmente eu vejo que ele é, né? Eu coloco uma lente e olho aqui no plano de Fourier, transformado de Fourier. Então eu vou ver a superposição desses caminhos e eu vejo um padrão de interferência. Então, inicialmente o laser tem coerência, e após o nosso aparato ele continua dando interferência. E quando eu olho a projeção 1, 0, -1 e 1, 0, 1, eu vejo que realmente os padrões estão deslocados de π, né? Onde é máximo para um é mínimo para o outro, que era o que eu esperava. Então com laser tudo é mais fácil, né? E quando você faz a projeção para 3 modos, você vê um padrão de interferência que parece padrão de fenda tripla, né? Aparece aqui os picos intermediários que a gente vê padrão típico de fenda tripla. E com ótima visibilidade, então a coerência é preservada. Depois a gente identificou, a gente fez outra operação que é a identidade de permutação. Então, identidade aqui não é não fazer nada, né? Porque a gente começa com um estado de Kiltrit na direção X e passa a ter um estado de Kiltrit na direção Y. Então, a forma que a gente faz é essa daqui. Suponha que você começa com os 3 feixes na direção X. Após ele ser refletido pelas grades, o que a gente quer é que esse modo 0 ele vá para baixo, né, na direção vertical. Tem aqui no modo -1. Esse 1, eu não vou colocar grade de fase, ele vai ficar na ordem 0. E esse modo 2 na direção X, ele vai para cima, ele vai ficar aqui no modo 1. Então essa é a identidade para a gente. E a gente pode fazer também permutação. Então agora seria o modo 0, você não coloca rede, grade de difração, então ele vai ficar ordem 0. Esse modo 1, você coloca, eu quero que ele suba, vem para cá, e esse modo 2 vem para baixo. Então tem uma permutação cíclica dos coeficientes. E a gente observa isso. Aqui você começa com o estado inicial A0, sistema de dois modos só, onde o A0 é maior que o A2. Então eu tenho aqui o vermelho, né? E é o vermelho que onde eu vejo aqui o módulo 0, o A0 é maior que o A2. Agora, quando eu faço a identidade, eles estão bem próximos, né, que é o azul. E depois, quando eu faço a permutação, eu vejo que esse modo que tem o coeficiente menor, ele vem para cá, e o modo que tinha coeficiente maior vem para cá, né? E o 0 vai para cá.
Então eu posso fazer permutação cíclica, uma operação de permutação dos coeficientes do estado. E aí a gente usa, então, essas outras grades aqui lineares de altura 2. Bom, então a conclusão nós conseguimos fazer essas operações quânticas automatizadas porque agora a gente pode programar o computador, inclusive fazer no tempo, né? A gente pode fazer uma operação, fazer outra, vamos passar um filme, né? Onde vai colocar a grade no tempo, outra grade. O estado está disponível, então eu posso agora fazer operações sequenciais. Nós começamos a estender para fótons únicos. O que a gente conseguiu mostrar é que a gente consegue preparar os estados em 3 caminhos. A gente só deu esse passo da preparação e ele está coerente. E aplicações seriam operações lógicas, estudos de sistemas abertos, medidas sequenciais. E tem um outro estudante que ele está agora fazendo uma simulação, né? É aí que o Reinaldo disse que era um computador analógico, que a gente faz uma simulação onde você começa com um estado de 3 níveis e ele pode ter transições, né? Saltos quânticos aleatórios. Então, essas são transições típicas de cascata, lambda e V. E então o que nós fazemos você ajusta as grades para estar num certo tempo, de tal maneira que e você coloca essas grades grades diferentes num tempo igual ao tempo da medida. Com isso a gente consegue, manipulando o tipo de grade, sair de um dos modos e ir para outro e assim por diante. Então você consegue simular as transições, né? E a gente vê então o que acontece com a evolução do estado inicial no tempo, conforme a população vai mudando de níveis, tendo os saltos quânticos aleatórios, né? Então, a matemática é isso que a gente usa lá, uma chamada decomposição de Krauss, operadores de Krauss, e a gente faz esses operadores no computador, e com isso, colocando a sequência desses operadores, a gente consegue simular, então, a evolução do sistema de 3 níveis com esses saltos. Então, era isso. Bem, perguntas aqui. Sandra. O que você espera de diferente se o teu sistema, se esses teus estados iniciais forem emaranhados? Qual seria a resposta diferente? Teria diferente? De ter outras matrizes para fazer as transformações? Bom, Mas como é eu um falei, Q-trite só, não é? Aí não dá para ter emaranhamento. É um sistema só. Mas é que os estados que formam esse Q-trite não são... É um sistema de 3 níveis, né? se fosse um sistema emaranhado de 2 Q-trites, a gente até já fez um laboratório com desse sistema e funciona. O que poderia acontecer é que a gente poderia fazer projeção em um dos fótons, né, uma das partes, e ver o que acontece no outro, né? Isso mudaria. E a motivação inicial era fazer essas medidas sequenciais, que a gente não sabia como fazer, né? Então agora é custoso, mas em princípio dá para fazer se você usar mais de um SLM. Então você, quando termina a montagem, você faz outra montagem, faz outra. Mas o que acontecer com o emaranhamento é isso, é você poder fazer uma operação em uma das partes e ver o estado global muda, né?
Então que você usa aqueles 9 spots como 2 filtros. Não, Não é outra coisa. aí seria, eu preparo já o estado inicial com Dois, dois, né? E aí agora eu faço a operação e vejo a mudança. A mudança no outro, isso É, que eu vi. exato. Agora, primeiro eu só comentar que você disse simulação. Tá? Simulação é uma palavra muito genérica, você está correto. Agora, a simulação pode ser numérica, se você prepara. Primeira vez o pessoal chama de cálculo numérico e simulação. Aí não é exatamente a mesma coisa. O cálculo numérico pode integrar uma equação. A simulação você vai fazer o quê? Imaginar alguma coisa que não é exatamente aquilo, mesmo ser no computador, e obter número. Computação algébrica, você faz, obtém, às vezes até uma equação, né? Um resultado que não é só número. E finalmente a analógica, que você obtém resultados que são outros meios de analogia que você está fazendo. Como o próprio DAI, estiramento, etc. também pode ser caso. Sim. Agora, como nós trabalhamos muito tempo com sistema de 3D, sistema de cadeia, de 3 em vez de só ser 2 átomos, fórmula unitária, tem muita coisa aí que a gente já calculou quanticamente, em simulações quânticas, numéricas. E recentemente também pegar esse sistema e tentar fazer coisas infinitas, onde você tem mapas também em redes ópticas e como você tem aquilo já eletronicamente, que é uma imagem que você faz a foto, mas é em paralelo, você colocando esses estados que são células unitárias de 3, e aí é como eu estava dizendo, no quadrinho. Você pode ter, por exemplo, um dos estados que já chegou uma certa vantagem, é você ter dois estados, dois elétrons ocupando uma célula unitária de 3 estados. Aí você pode ter um estado que seria um singleto, mas esse singleto vai ficar oscilando, aí você tem um estado, por exemplo, de resonância principal. Numa célula unitária, a correlação dela com uma célula seguinte é praticamente zero. Então você está em um estado isolante em toda a rede correlacional, mas ele está na rede, ele está pulando, como se fosse um singleto, um singleto pulando praticamente essa correlação. Você pode combinar. Inclusive na criação, tem 2 átomos assim, tem um estado e você está coerente ali, com as probabilidades, do estado B1 e B2. Agora, mais recentemente, no pegou desse ano, estudamos uma rede óptica. O mapa foi depois uma rede óptica. Você tem uma cadeia e normalmente você coloca, você tem 3 estados fazendo hopping entre um e outro competitivo, de maneira que você pode ter estados de bordo que são proporcionalmente danificados, e às vezes você tem várias certas invariâncias. Você pode fazer mapa chamado Paul's Pumping, e pode obter número de Sherman, como você tem certas funções topológicas, através dessa coerência das fases, como você trabalhou aí, só que o sistema já está todo acoplado. Você tem está transitando. Agora, paralelo com o trabalho de óptica foi uma rede que dá exatamente a mesma conta na lógica, vamos dizer, a mesma coisa, porque você tem uma propagação de 3, em vez de ser só 2 dos que estão interagindo, de certa forma, você tem 3. Certo. Então você tem alguma, está seguindo essa literatura? Eu acho que talvez esteja um pouco relacionado com um caminho aleatório, talvez? Não. Porque em ótica tem rede, aí você tem, por exemplo, e você é protegido, você tem invariância aqui, você tem fase topológica protegida. E para ir para um sistema praticamente bidimensional, quando você produz essas fases, aí você tem como. Na rede ótica você tem as fases e o paralelo é exato. Quer dizer, as equações que você faz eletronicamente em 3 estados que são unitárias dá também a propagação. Isso é uma rede, é mais a B2. Você define assim, só que você coloca hopping com correlação entre os 3 estados. Mas esse hopping tem que ter competição.
E ainda você faz um furo, e você tem então certos resultados que são topologicamente variantes, que você pode apertar algum enxergo que protege essa fase em um certo intervalo. Aí tem essas fases todas, saiu um recente sobre mostrando localização de Anderson, tem um modulador espacial que surgiu esse ano, que eu vi, e eu tenho visto os trabalhos de caminho aleatório, né, que o Zé Ferraz trabalhou. Eu acho que tem e aí tem as analogias com cadeias dos sistemas ópticos. Vou dar chance para mais uma pergunta, Maurício. Alguém quer fazer a pergunta? Caso não, eu proponho o seguinte: o Sebastião não vai ficar aqui mais um tempo, então vocês podem continuar. Tá? E vamos agradecer então pela.